Quando a gravidez apareceu, o amor desapareceu. A família decidiu tudo por ele. O afastaram de mim, me apagaram da história, me empurraram para fora da cidade como se eu fosse um constrangimento que precisava ser escondido rapidamente. Eu fui embora sozinha, com uma mala simples, um coração ferido e um filho crescendo dentro de mim. Criei aquele menino com o que eu tinha de mais precioso: dignidade, silêncio e trabalho. Nunca permiti que ele crescesse sentindo vergonha da própria origem. Nunca contei quem era seu pai. Nunca pronunciei aquele sobrenome dentro da minha casa. Ele sabia apenas que foi abandonado. Não sabia por quem. Hoje, aquele menino é um homem, diretor de uma grande rede de empresas no setor imobiliário, respeitado, ouvido, disputado e, ironicamente, desejado exatamente pela mesma família que um dia decidiu que eu não era digna nem de sentar à mesa. Eles estão falidos, endividados, ameaçados de perder tudo e agora precisam do meu filho para sobreviver. O que eles não sabem é que a mulher que eles tentaram apagar voltou sentada ao lado do homem que pode salvar ou destruir o futuro deles. E o que meu filho ainda não sabe é que a maior mentira da vida dele começa exatamente no nome que ele carrega. Se esta história já tocou você de alguma forma, fique comigo até o final. Curta, se inscreva no canal e me diga nos comentários. Você acredita que toda verdade deve ser revelada, mesmo quando ela pode ferir quem a gente mais ama? Agora, siga comigo, porque tudo o que construí em silêncio está prestes a ser colocado à prova. Abandonada grávida. A mulher que eles tentaram apagar. Eu tinha 18 anos quando descobri que estava grávida. Hoje tenho 60. E ainda me lembro perfeitamente do cheiro do corredor da mansão onde meu pai trabalhava como motorista havia mais de 20 anos. Eu não era da família. Eu nunca fui. Eu era apenas a filha do funcionário. Eu me chamo Laura. E foi naquele mesmo portão onde tantas vezes esperei meu pai sair do turno, que também esperei, pela última vez, que o homem que dizia me amar tivesse coragem. Ele se chamava Eduardo, rico, herdeiro, preparado desde criança para comandar negócios que eu sequer entendia. Eu era o contrário de tudo que a família dele sonhava. Nos conhecemos escondidos. No começo, eram apenas conversas rápidas na garagem, quando eu ajudava meu pai a organizar as coisas do carro. Depois, vieram os encontros silenciosos, os passeios curtos, as promessas baixas demais para serem ouvidas por alguém além de nós dois. Eu acreditava, porque quando a gente nasce sem quase nada, aprende cedo a valorizar qualquer migalha de afeto. Quando contei que estava grávida, ele ficou pálido. Não me abraçou, não sorriu, não me perguntou como eu estava. Apenas disse: minha família nunca vai aceitar isso. Eu ainda tentei. Disse que não precisava de luxo. Disse que só queria ficar com ele. Disse que nosso filho merecia um pai. Na mesma semana, fui chamada para uma conversa dentro da casa. Não por ele, pela mãe dele. Sentei-me na ponta de um sofá que parecia maior do que toda a minha vida. Ela não levantou a voz. Não precisou. Você precisa entender o seu lugar. Foi tudo. Ela explicou que o nome da família não podia ser misturado, que um herdeiro não podia se casar com alguém sem posses, que aquela gravidez seria resolvida da forma mais discreta possível. Eu me levantei, disse que não precisava de nada deles, mas precisava de respeito. Ela apenas sorriu. Naquele mesmo dia, Eduardo não me ligou. Nunca mais. Na semana seguinte, meu pai foi transferido. E eu entendi. Não era só um término. Era um apagamento. Naquela noite decidi ir embora, sem despedidas, sem explicações, com uma mala pequena, uma gravidez invisível sob a blusa larga e um filho que eu já prometia proteger de um mundo que ainda nem conhecia. Eu me lembro com uma nitidez quase cruel do dia em que confirmei a gravidez. Saí do laboratório com um envelope fechado nas mãos e uma alegria que eu não sabia esconder no rosto. Eu ainda acreditava que o
o amor podia vencer qualquer diferença social. Eu ainda acreditava nele. Naquela noite, fui até a casa onde eu trabalhava desde menina. A mesma casa em que meu pai dirigia o carro da família há décadas. A mesma casa onde eu aprendi, cedo demais, que existiam lugares que não nos pertenciam, mesmo quando estávamos dentro deles. Esperei por ele no jardim perto da fonte. Quando o vi se aproximar, elegante, cheiro de perfume caro e pressa nos passos, meu coração bateu mais rápido. Eu preciso te contar uma coisa, disse, segurando sua mão. Ele sorriu, sem imaginar que aquela frase mudaria nossas vidas. Quando falei que estava grávida, o sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele não gritou, não negou, não discutiu, apenas ficou em silêncio. Minha família nunca vai aceitar isso, murmurou. Naquele instante, eu entendi que eu não era um problema emocional. Eu era um problema social. No dia seguinte, a mãe dele mandou me chamar. Não foi um convite. Foi uma ordem educada, daquelas que não admitem recusa. Sentei-me diante dela numa sala enorme, com móveis que pareciam mais caros do que tudo o que eu possuía no mundo. Você é uma boa moça, disse, com um sorriso ensaiado. Mas não pertence ao nosso meio. Falou do sobrenome, da reputação, dos negócios da família, do futuro dele. E, por fim, falou do meu filho. Essa criança terá uma vida melhor longe de nós. Não houve ameaça direta. Houve algo pior. Dinheiro oferecido como solução. Recusei. Na mesma semana, ele parou de me procurar. Não houve despedida. Não houve explicação. Houve apenas um silêncio pesado, definitivo, que me empurrou para fora de tudo que eu imaginava ser minha vida. Meu pai soube por outras pessoas. Chegou em casa mais calado do que nunca. Nós vamos embora. Foi tudo o que disse. Mudamos de cidade em menos de um mês. Grávida, assustada, sem saber como recomeçar, eu atravessei aquela rodovia olhando pela janela e tentando ser forte por alguém que ainda nem tinha chegado ao mundo. Naquele dia, fiz a única promessa que consegui formular no meio do caos. Meu filho nunca iria se sentir pequeno por causa da origem dele. Nunca iria baixar a cabeça para ninguém. E, principalmente, nunca iria herdar a ausência de quem escolheu abandoná-lo. Mudei de cidade antes que minha barriga começasse a aparecer. Escolhi um lugar onde ninguém conhecia meu sobrenome, onde ninguém sabia que eu tinha sido o erro de um herdeiro. Aluguei um quarto simples. Arrumei trabalho em uma pequena imobiliária como auxiliar de escritório. Eu não sabia nada sobre contratos, mas aprendia rápido. Aprendi porque precisava. Meu filho nasceu numa madrugada chuvosa. Segurei aquele menino pequeno nos braços e tive certeza de uma coisa: ele jamais seria tratado como eu fui. Dei a ele o nome de Gabriel. Nunca coloquei o sobrenome do pai. Não por vingança, por proteção. Crescer sem pai é duro, mas crescer sabendo que foi rejeitado conscientemente é devastador. Eu trabalhei em 2 turnos. Aprendi contabilidade, aprendi financiamento, aprendi a negociar aluguel, venda, comissão, prazos. Enquanto outras mães reclamavam da rotina, eu agradecia por ter uma, porque rotina significava comida, significava escola, significava dignidade. Gabriel cresceu me vendo sair cedo e voltar tarde. Nunca me ouviu reclamar, mas me viu muitas vezes chorar escondida na cozinha. Quando ele tinha 8 anos, perguntou: "Mãe, meu pai morreu?" A pergunta caiu como um corte limpo. Eu respirei fundo. "Não, meu amor." "Então por que ele não vem me ver?" Eu não menti, mas também não destruí. Porque algumas pessoas não sabem amar como deveriam. Ele aceitou. Crianças aceitam mais do que a gente imagina. Eu segui em frente. E sem perceber, fui construindo algo que ninguém poderia tirar de nós. Conhecimento, reputação, confiança. Aos poucos, deixei de ser auxiliar. Passei a ser corretora, depois gerente, depois sócia. Eu ensinava Gabriel a estudar, mas também a observar, a perguntar, a não se intimidar.
a não se sentir menor e, acima de tudo, a nunca aceitar ser tratado como favor. Eu só entendi a dimensão do que tinha acontecido comigo quando desci do ônibus naquela cidade pequena, com uma mala emprestada, a barriga ainda discreta e o coração completamente fora do lugar. Não conhecia ninguém. Não tinha endereço fixo. Tinha apenas um nome novo para proteger e um filho que ainda nem tinha nascido, mas que já era a única razão de eu continuar de pé. Nos primeiros dias, dormi no quarto dos fundos de uma pensão simples. A dona, uma mulher silenciosa e cansada, não fez perguntas. Talvez tivesse reconhecido em mim o mesmo olhar de quem chega fugindo de alguma coisa. Arrumei trabalho em menos de uma semana, como auxiliar em uma pequena imobiliária de bairro. Ironia cruel, eu pensei. A vida sempre encontra um jeito de brincar com nossas feridas. Eu atendia telefone, organizava pastas, arquivava contratos, tudo muito básico. Mas, no fundo, eu já conhecia aquele mundo. Cresci ouvindo conversas sobre terrenos, obras, avaliações e escrituras, enquanto meu pai esperava os patrões terminarem reuniões intermináveis. Aquilo estava no meu sangue. Mesmo que ninguém jamais tivesse enxergado valor nisso, quando contei para o dono da imobiliária que estava grávida, vi o desconforto atravessar o rosto dele. Esperei a demissão. Não veio. Veio um silêncio constrangido e depois um simples: se você der conta do trabalho, não é problema meu. Foi ali que eu aprendi uma das lições mais duras da minha vida. Dignidade, muitas vezes, não vem acompanhada de gentileza. Vem acompanhada de sobrevivência. Os meses passaram pesados. O corpo cansava rápido. As pernas inchavam. O medo me acordava antes do despertador. Eu não tinha com quem dividir a angústia de criar um filho sozinha, muito menos de explicar um dia por que o pai dele nunca esteve presente. Quando meu filho nasceu, pequeno e forte, chorando alto no quarto simples do hospital público, eu chorei junto. Não de tristeza, de promessa. Prometi que ele nunca pisaria em ambientes onde fosse tratado como menos. Prometi que ninguém jamais o faria sentir vergonha da própria origem. Prometi, em silêncio, que aquela criança não herdaria a minha ausência de escolhas. Eu não tinha dinheiro, não tinha sobrenome importante, não tinha proteção, mas tinha uma coisa que a família dele nunca conseguiu arrancar de mim: a capacidade de aprender, de observar e de transformar pouco em suficiente. E foi exatamente naquele emprego pequeno, naquela mesa simples, que começou, sem que ninguém imaginasse, a construção silenciosa do futuro do meu filho. Gabriel sempre teve facilidade com números, mas o que mais impressionava era sua postura. Nunca pediu nada. Nunca exigiu atalhos. Quando entrou na faculdade de administração, já trabalhava comigo meio período. Ele conhecia imóveis, contratos, terrenos, avaliação de risco como ninguém. Aos 32 anos, recebeu uma proposta que mudou a nossa história. Uma grande rede do setor imobiliário queria que ele assumisse a diretoria regional. Eu lembro da ligação. Ele estava nervoso. Mãe, eu não sei se dou conta. Eu sorri. Filho, você aprendeu a dar conta antes mesmo de saber que precisava. Ele aceitou. E foi brilhante. Expansões, fusões, novos empreendimentos. Em poucos anos passou a fazer parte da diretoria nacional. Eu observava tudo em silêncio, com um orgulho que não cabia em mim, mas também com um medo antigo, guardado num canto quieto do peito. O mundo é pequeno demais quando dinheiro e sobrenomes voltam a se cruzar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, Gabriel chegou em casa diferente. Mãe, uma família muito tradicional quer fechar uma parceria estratégica com a rede. Meu corpo inteiro gelou. Tradicional como? Ele citou o nome. O mesmo sobrenome. A mesma família. O mesmo império que me expulsou da própria história. Eles estão mal financeiramente. Ele explicou. Muito endividados. Eu fechei os olhos por um segundo. O tempo tem um jeito cruel e perfeito de reorganizar as posições.
E por que você está me contando isso assim? Perguntei. Gabriel hesitou. Porque o patriarca quer falar diretamente comigo. Eu engoli em seco. Ele não fazia ideia. Ele sabia que havia sido abandonado, mas não sabia por quem, nem por qual sobrenome. Eu passei aquela noite inteira sem conseguir dormir. Não era ansiedade, era memória. Uma memória antiga, pesada, que voltava para me lembrar de quem eu precisei ser para que meu filho pudesse hoje ser quem ele é. Quando fechei os olhos, voltei para o pequeno quarto que aluguei na primeira cidade para onde fugi. Uma cidade que ninguém conhecia meu sobrenome, ninguém conhecia a família dele. E, principalmente, ninguém sabia que eu era a filha do motorista que havia engravidado o herdeiro da casa mais poderosa da região. Eu cheguei com uma mala emprestada, algumas roupas usadas e uma barriga que crescia mais rápido do que a coragem. Não existia plano. Existia sobrevivência. Trabalhei limpando casas durante o dia e fazendo comida para fora à noite. Havia semanas em que eu calculava o valor do pão como se fosse uma operação matemática. Mas nunca deixei que a escassez virasse amargura dentro de mim. Eu conversava com meu filho ainda dentro da barriga. Dizia que ele não precisava carregar o abandono do pai como uma marca. Que ele não era fruto de um erro. Ele era fruto de uma escolha que eu fiz. Continuar. Quando ele nasceu, sozinho no hospital público, sem visitas, sem flores, sem família rica à porta, eu entendi que a minha vida nunca mais me pertenceria por inteiro. Ela seria dele. E foi por isso que estudei de madrugada. Fiz cursos técnicos, aprendi contabilidade básica, administração, noções de direito comercial. Não porque eu sonhava em ser empresária, mas porque eu precisava ser mais do que uma mulher abandonada. Eu precisava ser estrutura. Houve dias em que eu deixava meu filho dormindo no colo de uma vizinha para poder ir trabalhar. Houve noites em que eu voltava para casa e encontrava ele já dormindo, com o caderno aberto em cima da mesa. Eu não vi todos os jogos da escola. Não participei de todas as reuniões, mas eu garanti o que mais importava: estabilidade. Quando ele cresceu, eu me tornei quase invisível para o mundo, mas absolutamente presente para ele. Fui eu que ajudei a escolher a primeira faculdade. Fui eu que segurei sua mão quando ele quase desistiu no segundo semestre, dizendo que aquele ambiente não era para alguém como nós. E talvez não fosse mesmo. Mas eu ensinei que lugar não se pede, se constrói. Anos depois, quando vi meu filho assumir a diretoria de uma rede de empresas no setor imobiliário, eu chorei escondida no banheiro do escritório. Não era orgulho apenas, era alívio. Porque tudo o que eu suportei tinha valido a pena. E agora, sentada naquela sala de reunião elegante, ouvindo conselheiros falarem sobre uma possível parceria com uma família tradicional que enfrentava uma crise profunda, eu senti algo estranho apertar meu peito. Quando o nome da empresa foi citado, eu reconheci. Reconheci rápido demais. Era a mesma família. A mesma que me mandou embora. A mesma que disse que eu não era digna de carregar o sobrenome deles. A mesma que me ensinou, da forma mais cruel, o quanto dinheiro também pode ser uma arma. Meu filho ainda não sabia. Ele apenas analisava números, riscos e projeções. Mas eu sabia exatamente quem estava do outro lado daquela mesa invisível. E pela primeira vez em muitos anos, o passado estava pedindo acesso ao futuro que eu construí sozinha. A reunião foi marcada para a semana seguinte. Eu não deveria ir. Era uma negociação corporativa, mas Gabriel me pediu: Mãe, você sempre esteve comigo. Eu preciso que esteja agora também. Aceitei. Entrei naquele prédio usando um vestido simples, elegante, discreto. Não era a filha do motorista. Era a mãe do diretor. Quando atravessamos a sala de reuniões, senti imediatamente. Alguns rostos envelheceram. Outros eu reconheceria em qualquer fotografia antiga. E então ele entrou. Eduardo. Mais velho. Mais rígido. Mas com o mesmo olhar inquieto. Quando me viu, demorou alguns segundos para reconhecer.
mas reconheceu. Eu vi no susto contido, na respiração travada, na mão que segurou a cadeira forte demais. A negociação começou. Meu filho apresentava números, projeções, expansão, estratégias. Eles ouviam como quem depende daquilo para sobreviver, e dependiam. Em determinado momento, Eduardo me encarou. A senhora é... Gabriel respondeu antes que eu abrisse a boca. Minha mãe. O silêncio que se instalou foi pesado. Ele me olhava, mas olhava principalmente para o meu filho, como se tentasse encaixar peças antigas. No final da reunião, ele pediu para falar comigo a sós. Eu aceitei. Por mim, não por ele. É o seu filho, não é? Ele mal conseguia sustentar a voz. É meu? Eu não respondi imediatamente. Observei aquele homem que um dia teve tudo, inclusive a chance de ser pai. Você abriu mão quando deixou que escolhessem por você. As lágrimas não vieram. A dor já tinha sido trabalhada demais ao longo dos anos. Ele não sabe. Eu completei. Eduardo fechou os olhos. Eu errei. Você se omitiu. Corrigi. São coisas diferentes. Naquela noite, Gabriel percebeu que algo estava errado. Mãe, você conhecia aquela família? Sentei ao lado dele. Meu coração batia lento. Seguro. Pronto. Sim. Ele me olhou. Quanto tempo? A vida inteira. Respirei fundo. Gabriel, seu pai faz parte daquela família. O mundo dele parou. Eu vi. Quem? Eduardo. Ele ficou em silêncio. Muito silêncio. Ele sabia de mim? Sabia. A palavra doeu, mas era necessária. E por que nunca me procurou? Eu segurei a mão dele, porque algumas pessoas escolhem o conforto em vez da responsabilidade. Dias depois, Eduardo tentou contato comigo, com advogados, com intermediários. Gabriel recusou todos. Eu não quero um pai agora, ele me disse. Eu precisava dele quando não tinha nada. A parceria foi fechada, com cláusulas duras, controle rigoroso, sem espaço para favores, sem espaço para sobrenomes, somente competência. Hoje, aos 60 anos, eu olho para trás sem ódio, mas com uma certeza que me sustenta. Eles tentaram apagar uma história, mas criaram sem querer um homem que nunca precisou do nome deles para vencer. E eu nunca mais precisei provar que merecia existir. Depois da reunião, meu filho saiu animado. Falava sobre projeções, terrenos, fusões, expansão para outros estados. Eu caminhava ao lado dele, sorrindo no tempo certo, concordando nos momentos certos. Mas por dentro, eu ainda estava presa no instante em que aqueles olhos me reconheceram. Eu não precisava de confirmação. Eu já sabia. Mas ver o desespero estampado no rosto do homem que um dia escolheu me abandonar foi como tocar uma ferida que eu acreditei ter cicatrizado. No carro, ele comentou: engraçado, um dos representantes parecia meio nervoso. Meu coração apertou. Nervoso? Quando eu falei meu nome completo, ele ficou estranho. Mas deve ser só pressão. A empresa deles não anda bem. Meu filho não desconfiava, nem por um segundo. E aquilo, de alguma forma, me partiu mais do que qualquer humilhação do passado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Caminhei pela casa em silêncio, observando as fotos nas estantes. Ele pequeno, segurando meu dedo. Ele com o uniforme da escola pública que lutei tanto para pagar. Ele recebendo o primeiro crachá de estagiário. Ele agora, ocupando salas que sempre me disseram que não eram feitas para pessoas como nós. Foi por ele que eu me calei. Sempre foi. Não contei quem era o pai. Não contei quem tinha me abandonado. Não contei quem tinha decidido que eu não era digna de fazer parte daquela família. Eu contei apenas o necessário para que ele não crescesse odiando a própria origem. Eu contei apenas que fui deixada, que segui, que construí, e que ele era amado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Era da empresa do meu filho. A família dele, da outra família,
Queria acelerar a parceria. Queriam um jantar, um encontro mais informal. Queriam criar laços. Laços. Eu quase sorri, porque laços para eles sempre foram apenas palavras bonitas para esconder interesses urgentes. Aceitei, não por curiosidade, mas porque eu sabia que aquele jantar não era sobre negócios, era sobre controle e talvez sobre culpa. Quando chegamos ao restaurante, vi o mesmo homem se levantar ao nos ver entrar. Ele hesitou. Depois sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Durante todo o jantar, ele falou pouco comigo. Falava com meu filho. Me olhava como se eu fosse um segredo perigoso demais para ser ignorado. Em determinado momento, quando meu filho se afastou para atender uma ligação, ele finalmente se inclinou em minha direção. Nós precisamos conversar. A frase saiu baixa, urgente, quase suplicante. Eu o encarei. Calma. Inteira. Não precisamos. Ele engoliu em seco. Ele é meu filho, não é? Meu peito apertou, mas minha voz não tremeu. Ele é meu filho. Foi tudo o que respondi, porque havia verdades que eu ainda precisava proteger, não para poupá-lo, mas para escolher o momento certo de libertar o meu filho de um sobrenome que nunca mereceu existir na história dele. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Você contaria a verdade ao seu filho, mesmo sabendo que isso pode mudar tudo? Comente sua opinião. Deixe seu like. Ative o sininho.